Estamos no 7º vídeo. Damos glória e louvor a Deus e a Jesus Cristo pela sua presença em ouvir e assistir estes vídeos. Convido você que não viu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto vídeo, de assistir lá desde o primeiro, para você entender melhor o que nós estamos ensinando e falando a respeito da interpretação da Bíblia, ensinamentos da Bíblia e sobre este mandamento tão importante que é o amor ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. O apóstolo João, na carta que ele escreveu, ele diz: se você não amar o próximo, a pessoa que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu e não está vendo? Não vai amar. Então, por este amor, você vai saber se você está amando a Deus mesmo, em primeiro lugar. Porque se você não amar, isto é, não guardar e não praticar este segundo, do amor ao próximo como a si mesmo, com certeza você está transgredindo já o primeiro, que é o maior de todos, com certeza. É isso que João está falando. E ele escreveu na carta, primeira carta de João. São 3 cartas. Na primeira carta está lá escrito. Vou citar exemplos. Por exemplo, o cidadão chamado de crente ou católico, ele vai e aluga uma casa. E aquela casa, quando ele entrou, estava bonitinha, estava pintada, estava ajeitadinha. Depois de morar naquela casa, de um tempo, ele vai alugar outra, então acaba saindo dali. Porém, a conta de luz e de água, que viria no próximo mês, ele não pagou. E é crente, e é católico, e é pregador da palavra, e ensina os mandamentos de Deus. Participa de uma igreja, mas não pagou a luz e a água. Outros até o aluguel ficou atrasado. Isso é guardar o mandamento de Deus? Isso é amar ao próximo? O contrário, isso é transgredir o amor ao próximo. Apóstolo Paulo, capítulo 13, Romanos 13, versículos de 8 a 10. Quem ama não fica devendo coisa alguma. Agora, se este que alugou a casa ficou com esse débito ou com aquele, às vezes a parede ficou suja ou o chão, não lavou, não limpou, não pintou, mas quando pegou a casa, estava bonitinha e agora entregou bagunçada, suja. Tem que pintar, não pintou. Isso é o pecado da desonestidade, transgressão do mandamento ao próximo. A sua reputação vai a 0. Pode pregar a palavra de Deus? Não pode. Vai sentar no banco? Pode sentar? Não pode nem sentar no banco. A não ser que você coloque em dia, se reconcilie. Vai lá, se reconciliar com o dono da casa, com o dono ou a dona. Se não pode, está em dificuldade financeira, ao menos deixa a casa limpa. Se não dá nem para pintar, porque você tem que dar a tinta, não é só pintar, tem que dar a tinta também. Pintar, deixar como estava, ou melhor. Isso é guardar os mandamentos de Deus. O contrário disso é transgredir. Está reprovado, reprovado. Se você já fez isso, estou ensinando, dando um exemplo para você. Agora tem um outro lado. A pessoa que alugou a casa, o inquilino, se ela não perdoa, fica cobrando, falando mal, seja ele que alugou, que deixou assim, podendo pagar, não pagou, tendo dinheiro, não pagou, deixou desarrumada, não pintou, estragou alguma coisa, não arrumou. Se começar a falar mal dessa pessoa, que se fez um inimigo, porque Jesus, no mandamento, ele diz: amai os vossos inimigos. A pessoa se fez um inimigo, deixou esse débito todo, esse mau exemplo. O que ela deve fazer? Dar a volta por cima, perdoar, mesmo que a outra pessoa não peça perdão.
porque não é filho de Deus. Não é. Mas frequenta a igreja, é pregador, é falso, é hipócrita. Não teve uma experiência com Deus, não é um verdadeiro convertido, um salvo, um liberto, não está na luz. Estou falando uma verdade. Se já aconteceu isso, está acontecendo na sua vida, você tem que repensar. Só um exemplo. Então, o outro lado não perdoa também. Não perdoa, não será perdoado. E às vezes a outra parte está em dificuldade. Mesmo assim, a pessoa persegue, fala mal, contende e fica cobrando e falando para os outros. E vai na igreja, diz que é cristão, cristã, é crente, é católico. É católico, é crente, hipócrita, falso. Não está guardando esse mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Está guardando, está transgredindo. Estou revelando, ensinando a você o que é guardar e transgredir. Esse grande mandamento. Na prática, no comportamento. Que Jesus ensina. Se é teu inimigo, se te causou dano, perdoa. Não murmure, não reclame, não fale mal. Dá glória a Deus, porque a tua recompensa está depositada lá, no banco do reino dos céus. Na ressurreição dos justos, você terá recompensa por causa disso. Mas se você reclama, murmura, fica cobrando, falando mal daquele que se fez inimigo, ou daquele irmão ou irmã que está em dificuldade, pronto. Você está transgredindo o mandamento de Deus. Por quê? Se nós não perdoarmos de coração aqueles que nos fazem mal, não é o que nos fazem bem. Os que nos fazem bem, glória a Deus, é alegria. Até os pagãos fazem isso. Mas aqueles que se mostram inimigos, dentro de casa mesmo, às vezes marido contra mulher, mulher contra marido, filhos contra pai, pais contra filhos e irmãos entre si, entre vizinhos. Reconciliação, humildade de pedir perdão e perdoar. Dono da casa, arruma, você vai gastar, é verdade. Vai pintar, limpar o chão, arrumar o que estragou, dá volta por cima, apaga isso da memória. Faz a tua oração, eu perdoo esse falso cristão, ou esse cristão que não pôde pagar por dificuldade, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Vou alugar a casa para outro, não fica difamando, falando mal, reclamando, cobrando. Então você está cumprindo esse mandamento. Do contrário, você não está cumprindo, está fora do plano de Deus. Precisa de uma verdadeira conversão, uma experiência verdadeira com Deus. Porque senão você está sendo um religioso, uma religiosa simplesmente dentro da igreja. Falso, falsa. É. Então é um exemplo, meu irmão e minha irmã. Agora, quanto aos vizinhos, como tem gente que briga e contende e cria inimizade com vizinhos. Isso no mundo inteiro, em todo lugar. Você é um cristão verdadeiro, você vai fazer o quê? Amizade com os vizinhos. Tem gente que não vai querer a sua amizade nunca. Tem gente tão má que está nas trevas, ou crente, ou católico hipócrita, soberbo, que não vai querer a sua amizade. Mas você procura fazer. Bate na porta. Vizinho, quando você precisar de mim, conta comigo. Estou aqui, sou seu vizinho, como é que vai? Me chamo tal. Você precisa conversar com os vizinhos. Se houver resistência, as portas se fechar, e o vizinho não quiser conversar com você, mas você fez a sua parte. Você está entendendo? Leve um testemunho, a palavra, faça amizade com o vizinho. Às vezes o vizinho acontece também de colocar o carro no caminho. O outro vizinho tem carro e quer passar, o carro está na frente. Às vezes o que colocou o carro ali, impedindo a passagem, é um crente, é um católico. E o vizinho quer sair e o carro está na frente. Pronto, criou uma confusão. Quem criou? O que botou o carro na frente, da garagem, do caminho, na rua. Você está entendendo? O que você deve fazer? Não fazer isso. Quem faz isso já não tem nem discernimento. Está se colocando no lugar do outro.
Não está amando o próximo que tem um carro. Se tem um carro, um veículo que vai passar por ali, você está impedindo o caminho. Isso é amor? Você já tem juízo, já tem idade para pensar. Não é mais criança. Mas não faz por quê? Porque essas atitudes, isso é atitude de pessoa perversa. Atitude de quem transgride, arrisca, transgride esse grande mandamento. Amar o próximo. O próximo é o vizinho. Tem gente que já matou. Quantos já foram assassinados por causa disso que eu estou falando? Procura lá nas mídias, você vai ver. Som alto. Carro atrapalhando. A garagem, o caminho. Tanta coisa. Vizinho que joga lixo no terreno do outro. Vizinho que põe som alto. Se você é cristão, como é que você vai se comportar? Você está entendendo? Irmãos, são exemplos bem simples, mas são milhares e milhares de exemplos de amor ao próximo. São muitos, muitos, muitos. Citei 2 até agora. Mas com o tempo vamos pregando e ensinando a palavra de Deus e citando mais exemplos. O marido com a mulher com o marido, o pai com os filhos. Como os filhos devem se comportar. Está tudo lá nas cartas do apóstolo Paulo, nos evangelhos. Como deve se comportar o verdadeiro cristão. Os pais com os filhos, filhos com os pais. O respeito. Está entendendo? Por exemplo, dentro de casa, os pais que permitem os filhos dentro da própria casa, filhos que estão morando na casa dos pais, permite no celular ou no computador deles ver e ouvir imundície, coisas do mundo, mundana, eu quero dizer, iniquidades e perversidade. Se o pai ou a mãe sabe disso, eles são culpados, estão transgredindo o grande mandamento de amar o seu filho, a sua filha. Tem que repreender, tem que corrigir e impedir esse interdito, essa maldição na vida deles. Eles vão gostar? Não. Mas você, o marido e a esposa, o pai e a mãe são responsáveis por tudo que os filhos estão praticando dentro de casa. Ele deve educar, deve repreender e corrigir. Se eles obedecer, terás ganho o teu filho e a tua filha. Se transgredir e não obedecer, rua. Não pode conviver na sua casa pessoas que estão trazendo o diabo, o demônio, para dentro do seu lar e para dentro da vida, do coração dos seus filhos. Quantos estão nas igrejas, são até coordenador, são pastor, pastora, missionária, pregadores, evangelistas, enfim, diversos títulos de autoridade e ministério nas igrejas, e seus filhos fazem o que eles querem. São liberais dentro da casa. Pai ou mãe não têm autoridade, não dizem nada, ou dizem, mas são frouxos. O pecado e a iniquidade está sobre o responsável, o pai e a mãe, ou um ou outro, se são separados. Então, o pai e a mãe é o que manda, é o que deve trazer para dentro de casa a presença de Deus e do Espírito Santo. Mas se a presença do mal está ali, na vida de seus filhos, como é que você está santificando e guardando este mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. Você ensina, você prega lá, mas não prega para a tua família. Agora, se ao contrário, quem tem autoridade são os pais. Então os filhos não têm culpa, os filhos têm que evangelizar e dar o testemunho. Mas eles não podem, o pai ou a mãe, obrigar nada, porque a casa é deles. Então você tem que fazer na sua casa. Agora, quando é o pai e quando é a mãe, são culpados e o pecado está aí, transgressão. Por isso, reveja a sua vida através desses ensinamentos que nós estamos passando da palavra de Deus. Amém?